Palavra, então. Bom, Amém. Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, que novamente estamos juntos com o irmão para compartilhar a tua amém, Pai. palavra. Queremos te Certo. louvar pela tua pessoa que é maravilhosa. Quanto nós te amamos. Amém, Senhor. Nós podemos te Amém, Pai. amar porque o Senhor nos amou primeiro. Esse amor que Amém, foi Pai. manifestado na plenitude do tempo, esse amor que foi derramado sem preço algum. Obrigado, Senhor, porque para nós não custou nada, mas para teu filho custou a vida dele. Essa vida que é tão preciosa, que foi derramada em propiciação pelos pecados de todos. Ninguém tirou a Obrigado, Deus. vida do Senhor, o próprio Senhor a deu por nós. Oh, Obrigado, Pai, Senhor, nós obrigado. queremos corresponder a tão grande salvação, olhando firmemente para esse autor e consumador da fé que entrou cada alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quão difícil Amém, para nós a questão da cruz, Senhor. Quão difícil Pai. para nós a questão dos sofrimentos. Mas nessa noite, Senhor, Então, vem nos revelar, vem nos mostrar, vem nos falar quão importante é passar por circunstâncias onde teu nome é glorificado. amém, Queremos Jesus. aprender a permanecer firme na fé até o fim. Ensina-nos, Senhor. Cada dia depender do Senhor. Obrigado pelas circunstâncias, por aqueles Amém, Pai. problemas, dificuldades que vêm a nós, mas que ao mesmo tempo Amém, Pai. ver a tua mão poderosa agindo, Senhor. Senhor, nos Amém. consolando, nos trazendo esperança e nos fazendo olhar para aquelas coisas celestiais que estão prontas para nós. Obrigado, Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia, irmão. Glória a Deus. Irmão, é maravilhoso. Você sabe que eu compartilhando com o irmão ali, lá em primeiro de Sim, Pedro, é um versículo conhecido, mas olha a distinção, que lindo. Primeiro de sim. Pedro, capítulo 1, versículo 7 e 8. Esse Quer que eu versículo, leia? pode, por favor, irmão. Eu estou no meu ARA, né, Revista Almeida Atualizada, Sim. para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a Aleluia. salvação da vossa alma. Aí, Aleluia. Amém. irmão, compartilhando sobre isso, você sabe que o valor de nossa fé, né? Uma coisa que o Senhor está tentando fazer, escrever no seu coração, pelo Espírito, Sim. é o que significa a fé, o valor que ela tem. Porque, vamos Amém. falar assim, nós sabemos que é impossível agradar a Deus, né? Que fala Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Dos que buscam. E você sabe que me chamou muita atenção lendo esse versículo, o versículo 5 desse capítulo. Olha que interessante, irmão. Eu fiz uma associação Sim, bem interessante isso aqui. Esse do é 5 Hebreus do 5 11, de 5. primeira Pedro. Não, agora é Hebreus. Hebreus 11, Ah, desculpa. Hebreus, 11, 5. Hebreus 11, 5. Sim. Amém. É, pode ler, Pela irmão. fé, não, não, pela fé, Enoque foi Sim. transladado para não ver a morte. Esse irmão Esse aí, irmão. não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém. Amém. Você vê a associação do versículo 6, porque nós pegamos o versículo 6 fora desse versículo. E eu vi aqui que esse versículo do Enoque é muito interessante porque ele dá encapé, ou dá a possibilidade, ou dá a oportunidade de trazer o versículo 6. Porque o versículo 6 vai dizer que o que realmente é o ter testemunho, testemunho de haver agradado a Deus. E isso aqui, irmãos, é tão importante, irmão, porque, vamos falar assim, o foco da fé é viver, ou seja, o resultado da fé, você está vivendo naquilo que você não vê, como fala lá Hebreus, né? Certo.
que nós amamos a ele sem o ver. Quer Sem dizer, o ver. nós não vimos quando ele esteve aqui na Terra esses anos, Sim. não presenciamos a sua pessoa, não vimos os milagres, nós simplesmente temos o testemunho das Escrituras que nos falam desse amor manifestado no Filho que veio na plenitude do tempo. Então, Amém. nós amamos ele, porque nós Amém. cremos. E ali você tem a expressão com Tomé, quando Tomé disse que se não colocasse seu dedo e não colocasse sua mão ali do lado, ele não ia acreditar. Aí o Senhor aparece ele. E ele, Sim. quando vê aquilo, ele exclama, lembra, irmão? Exclama, disse assim, Lembro. a frase muito forte, né? Forte essa Meu frase. Deus e Senhor meu. Meu Deus. É. Mas aí o Senhor vai repreender ele. Vai dizer, você creu porque viu. Mas bem-aventurados são os que não vendo, creem. Então, Ó, esse Enoque, irmão, é muito significativo. Nós não temos muita clareza ou muitas informações sobre ele. Só nós temos ali em Gênesis 5, se o irmão for lá, ó, versículo. irmão, só pegando um ganchozinho aí, a Sim, incredulidade de Tomé, né, que está em João capítulo 20. sim. Aí, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo, ó, de De modo. modo algum acreditarei. Aí vem a pose que, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Gente, Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e meu Deus Deus. meu. E disse Jesus: porque me viste e cresce, Isso. bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia. Amém. Então, nós Amém. podemos falar assim que somos bem-aventurados porque não temos o que eles tiveram de andar com o Senhor, Sim, de ver os sinais que testemunhavam de que ele era o Cristo. sim, No entanto, sim, nós estamos sim vendo, sim ver, crendo. Então, nós somos bem-aventurados. E você sabe que essa expressão aqui, quando ele vai dizer assim, aquele que se aproxima de Deus crê, que ele existe, porque ele é galardoador sim. dos que o buscam. Galardoador dos que o buscam. Ele tem uma expressão também que diz que é impossível, sem fé, agradar a Deus. Agradável. É. Então, o que Impossível sem fé. significa agradar a Deus? Enoque expressa exatamente isso. Por isso que, depois dessa expressão do versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus, quando você lê lá, né? Ele vai dizer, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Disse assim, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então você tem que associar por que que ele traz os seis, por causa disso aqui. Porque Enoque é alguém que Não entendi. agradou a Deus. E ele vai ser mais, o escritor de Hebreus vai ser mais claro para falar sobre agradar a Deus. Porque a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Por isso que Amém. bem-aventurados são os que não vendo creem. E essa fé, irmão, tem um endereço, Jesus Cristo. Para Amém, nós, irmão. tem endereço. Agora, para Enoque, Amém. vamos falar assim, não tinha Jesus Cristo, mas tinha Deus. Agora, vai Ah, lá, por favor, completo. irmão, vai lá em Gênesis 5, versículo 24. Tá. Só pegando aqui, irmão, esse Sim. versículo 6, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o Os que o buscam. buscam. Muito bem, irmão. Agora, Versículo 22. Pode de ser do 21. 5 ou 21 de Gênesis. Gênesis Gênesis 5. É isso. 5:21. Esse capítulo é a genealogia de Adão, né? Ele vai apresentar. Sim, Mas aqui no versículo
22, olha que 21, fala. o 21 fala: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Sim, Andou Enoque, esse, né, irmão? isso, esse aí. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Irmão, esse transladar, Deus tomou para si, esse transladar tomou para si, essa, tipo assim, me parece que ele não passou pela morte ou não? Ou ele passou? Não, você sabe que tem um versículo ali em Lucas 20, que o senhor vai Ah, falar assim, Lucas 20, vamos só para mostrar alguns pontos, né? tá. Lucas 20, estou indo lá. Aqui Então, você tem Enoque viveu 365 anos, né? isso, 365 anos. E aqui nesse Lucas, você tem a experiência dos saduceus, lembra? Lembro. Os saduceus, eles questionavam a Jesus ou queriam Ressurreição. ridicularizar. Queriam ridicularizar o Eles Senhor, não criam na ressurreição, né, irmão? Eles não é, criam na não ressurreição. cria na ressurreição. E, o Ronaldo aí entrou. Lucas 20, ó, que vê, irmão? Versículos 27 em adiante. Ô, irmão Ronaldo. Ô, irmão Ronaldo, Ô, irmão gra, Ronaldo. graça, Graça e paz. Graça e paz. graça, graça e Graça, paz, amado irmão. graça e paz, irmão. Estamos Graça e aqui. paz. Pode falar. Estamos aqui em Lucas 20, 27, irmão. Bom, aqui, irmão, você tem um. Faz uma breve consideração, Vitor, do Ah, que o Ronaldo. Só um sim, spoilerzinho bem pequenininho. sim. Nós entramos, Ronaldo, no capítulo 1, versículo 7 de 1 de Pedro, que diz que a respeito dos sofrimentos, né? Que diz que é, vamos lá, que é bom relembrar, né? Só para fazer um breve comentário. Um Um breve. 7 ele vai dizer assim, para que uma vez confirmado, aqui, essa palavra, confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. E o 8 é muito significativo, porque o versículo 8 vai dizer o que significa ser confirmado na fé. Confirmado na fé é a quem não havendo visto a mais. Então, o amar ao Senhor, nós levamos o episódio, irmão Ronaldo, da experiência de Tomé, quando ele questiona sobre a ressurreição, e o Senhor aparece a É ele, Lucas 20. É Lucas Lucas 20. 27. Não, primeira de Lucas 20. Pedro, primeira de Pedro 1:7, irmão. Primeira de Pedro 1:7, nós estamos lendo. Ah, É só para contextualizar, para o irmão se localizar. Então, essa tá. expressão, a quem não havendo visto a mais, na qual não vendo agora, mas crendo, exultar com alegria indecível, cheia de glória. Essa expressão nos fez lembrar da experiência de Tomé. Lembra Tomé que questionou da ressurreição? E quando o Senhor aparece para Tomé e manda ele colocar o seu dedo, sua mão na ferida, do lado, então a exclamação é ele, Senhor meu. Tomé exclama, Senhor meu e Deus meu. Mas a resposta e repreensão do Senhor é dizendo: você está falando isso porque você viu. Você viu, por isso você está crendo. Mas bem-aventurados são os que, não vendo, creem. Por isso que aqui você pegando o 8, aqui não havendo a mais, visto a mais. Né? Isso que está falando, essa experiência daqueles que são mais bem-aventurados. Então, lembramos com o irmão Amauri, o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Se você for lá, irmão, você vai ver que diz, é impossível, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe.
e a expressão mais correta é Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador do que o buscam. Agora pensa comigo, irmão. Ele vem desenvolvendo no capítulo 11 sobre aquelas pessoas que viveram pela fé. Ele faz um intervalo, ou ele faz um parêntese para dizer o versículo 6, por causa de Enoque, que é o versículo 5. O versículo 5 do capítulo 11 é muito interessante. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve essa expressão, testemunho de haver agradado a Deus. Por isso que o escritor de Hebreus faz um parêntese no versículo 6. O que significa agradar a Deus? Ele diz, de fato, olha, ele vai transportar aquela expressão que ele vem falando de Enoque. De fato, sim, foi impossível agradar a Deus, está vendo? Porque a Enoque andou com Deus e ele teve testemunho de ter agradado a Deus. Então, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando você vai lá, nós fomos lá na experiência de Gênesis, capítulo 5, versículo 22, tem uma expressão muito rica dele, né? Por que ele ganhou um testemunho, Enoque, de deve ter agradado a Deus? E aqui fica muito claro. Andou Enoque com Deus. Então, esse aproximar de Deus não é para você pedir alguma coisa, para você contar teus problemas, é para andarem nele. Agora, irmão, isso que é muito extraordinário. Pela fé, nós temos um livre acesso ao trono da graça, não para ser um visitante daquele trono, mas para permanecer nesse trono da graça. Que através do Espírito nós temos essa realidade de andar com Deus. E nós precisamos lembrar, ninguém podia ver Deus. Se alguém visse Deus, o que ia acontecer com ele? Ia morrer. Morria. Morria. Mas agora, na plenitude do tempo, através da pessoa de Cristo, nós fomos aproximados de Deus. Amém. Esse aproximado de Deus não é meramente um visitante que vem, como eu estou visitando aqui a minha mãe, né? Não é como um visitante que vem a visitar sua mãe, não, é um morador. Quer dizer, esse morador está andando com ele. E ele, por isso que nós temos muitos versículos que podíamos ter gastar muito tempo sobre isso, e eu acho que é muito importante falar. Mas só terminando a conclusão aqui. Por que Enoque ganhou testemunho de ter agradado a Deus? Versículo 22. Andou Enoque com Deus. Isso, irmãos, é muito significativo. Andar com Deus não é, como disse assim, andar com Deus é como disse, eu busco a vontade dele. Andar com Deus, hoje na nova aliança, é nós estamos no Filho, e o Filho está em Deus. Isso ele falou no capítulo 20, no capítulo 17, versículo 20 de João. Eu rogo por eles para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu em ti, Amém. E tu em mim. Assim sejam eles em nós. Então, esse andar com Deus é nós estarmos nele e ele em nós. Lembra que aquele que me ama, fala no João 14, 20 e 25, né? Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Mas no versículo 23 diz: aquele que guarda meus mandamentos, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Só que essa morada é mútua. Não é uma morada visitante, como dizia assim, toda vez que recorro a ele por uma necessidade. Não, é uma morada mútua. Então, esse testemunho que Enoque achou é manifesto nas provações. Por isso que, voltando ao versículo, olha que rico isso aqui. Voltando no versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, novamente. Olha o que ele diz. 1 de Pedro 1, 7, diz assim:
para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé. Agora, traslada isso para Enoque. Quando que ele foi confirmado, esse valor da fé de Enoque? Quando vem as provações. Aqui a Bíblia não relata aqui qual foi o desdobramento com Enoque. E a pergunta que o irmão Amauri fez foi assim: esse trasladar que fala aqui, né, Amauri? Esse trasladar que o irmão É, perguntou, se ele ele passou pela pergunta morte ou não? se passar pela morte ou não. Aqui, trasladar, o sentido é assim, porque eu levei para Lucas 20, né? Por que eu levei para Lucas 20? Fazendo um resumo. Se você ler lá, o próprio Senhor vai dar testemunho de quê? De que a palavra dele não tem variação. Então, esse versículo ali vai mostrar que o que foi falado não varia. A palavra, ela não muda, ela tem sempre o sim e o amém. Agora, Amém. o que que o senhor falou a respeito dos mortos? O que que o senhor falou a respeito de quem que está no céu? Ninguém, João, esse é João 6:36. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Que de Então, lá quem que subiu desceu. ao céu? Segundo o versículo. Esse ali é o capítulo 6, versículo 13, eu acho que é de João. Vamos ver. Ou é 3 Sim. desses 6, uma coisa assim. João 3, é, João 3. João 3, quer ver? Vou falar para você. Ninguém subiu ao céu. Esse versículo é João, quer ver? Aqui, irmão. Aqui, ó. Show. João 3, Ah, não. 13. João 3, 13. João 3:13. Isso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a Isso. saber, o Filho do Homem que está no céu. Isso. Se ninguém subiu ao céu, existe a possibilidade que Enoque está no céu? O que foi vivo? O que está vivo? Não. Não existe. Somente quem está no céu é o Filho, por meio da ressurreição que ele experimentou, agora sentado à destra. Agora, o que que foi trasladado? Isso aqui trasladado é o mesmo princípio de, lembra lá Felipe com o Nuco? Sim, O é o espírito, que eu estava imaginando. Ele é sai, ele é transportado para outro lugar. igual que o caso de Elias. Elias, você Igual o lembra caso de que veio Elias. os carros de fogo? Sim, Todo mundo disse que Elias subiu para o céu e não viu a morte. Não, não tem isso no texto. não tem na palavra. Não tem na palavra. Pelo contrário, você tem um relato bíblico de um rei que vai escrever uma carta que vai pedir a Elias ajudar depois que Eliseu já está exercendo seu ministério. E o ministério Sim, de Eliseu começa após a experiência de Elias ser trasladado. Então, sim, como é que foi trasladado para o céu e agora ele está escrevendo uma carta sendo contemporâneo do ministério de Eliseu? Então, muito muitos bom. antecedentes bíblicos têm mostrando que ninguém está no céu. Só o Filho de Deus que está sentado à destra. Ele é o único que está lá. Você Amém. pode até ler aquele texto que disse, por exemplo, você vai lá em Apocalipse, olha que interessante. Isso aqui é muito bom, irmão, porque às vezes Sim, surgem essas dúvidas, né? surgem as É, dúvidas. exatamente. Quando você vai no capítulo 4 de Apocalipse, você tem um Sim, relato dos 24 anciãos, que têm coroas. Então, muitas pessoas sim, querem saber quem são esse pessoal lá, que está lá no céu, porque João foi levado ao céu no espírito para ver o dia do sim, Senhor. E ele foi uma porta aberta e ele está lá no céu. E ele começa a descrever no capítulo 4, ó, e ele vai mostrar os quatro seres viventes, primeiramente, e depois ele vai mostrar versículo 10 do capítulo 4 e disse: E os 24 anciãos postraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono,
no trono e o adoraram. Ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositaram as suas coroas diante do trono proclamado. Então, algumas pessoas interpretam que esses 24 anciãos, porque têm coroas e tudo mais, são irmãos, são pessoas. Mas você aqui não tem isso. Outra passagem que também dá como se fosse que está no seu capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse. Outro versículo, olha aqui, não. Aqui é João descrevendo. Depois destas coisas, vi uma grande multidão. Versículo 9. E ninguém podia enumerar de todas as nações e tribos e povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Aqui, irmãos, é muito importante. Porque essa multidão que está com vestes brancas, o que significa? Quando você tem uma expressão veste branca, nós lembramos, capítulo 18, versículo 7 de Apocalipse, disse que as vestiduras brancas são os atos de justiça dos santos que praticaram. Lembra disso? Então, esse versículo aqui também é sobreentendido que são pessoas lá no céu. Mas se você ler concretamente até o final, até o versículo 17, diz: e o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Então, ele está mostrando que esse trono que está descrito aqui no versículo 9, não é no céu. Já é quando é entronizado o Senhor. Por isso que diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água de vida. Olha a expressão agora. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, isso é após. Porque também nós temos uma expressão no capítulo 3 de Apocalipse, que muitas pessoas se confundem, perdão, no capítulo 5 de Apocalipse, quando ele vai falar sobre o quinto cavalo, o quinto selo aqui, né? O quinto selo, aqui vem. No capítulo 5, acho que é o 6. Vamos ver aqui no 6 que é. Sim, é no 6, irmão. Aqui no quinto selo é o 9. Olha aqui a expressão. Quando ele abriu o quinto selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, esse versículo aqui, se você ler aqui, é como se fosse que está lá no céu. Por quê? Porque você vem lendo dentro da perspectiva que João foi arrebatado lá. Mas o que João está fazendo é apresentando, e quando você lê Apocalipse, nunca é uma sequência. Ele te leva, volta de novo, ele vai para um cenário, volta de novo. Esse cenário do quinto selo está mostrando que onde que é esse altar? Olha que impressionante, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. E nós precisamos lembrar, o altar. Onde que você vê a expressão altar? No tabernáculo. Nós tínhamos dois altares, o altar de sacrifícios e o altar de incenso. Quando você lembra do altar de sacrifício, o que a gente vai lembrar? Do sacrifício dos animais. Então, esse altar que está aqui está representado aqueles santos que estão no Hades aguardando. Não é no céu. Olha só, o altar das almas da que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que susteram. Que assim, os irmãos que através da história, desde Abel, passaram pela guilhotina por causa do Senhor, foram mortos por causa do Senhor. O que eles estão fazendo lá no Hades? Estão aguardando a redenção, mas eles vão falar isso aqui. Clamavam, versículo 10. Olha, pode ler, irmão Mauri, versículo 10. Está fechado. É o capítulo 5, Capítulo 6, versículo 10. capítulo 6, né? Eu estava no 5.
clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo. Muito bom. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Muito forte, irmão. Você vê aonde que eles estão Mas existe clamando. Hades ainda? Não entendi. Existe Hades ainda? Existe o Hades ainda? Exatamente, por isso você tem que Ainda lembrar que existe? o Hades, segundo o relato da história do próprio Senhor, que ele vai dizer que quando morreu o, o mendigo Lázaro, como que foi? Foi levado, Sim. capítulo 16, né, de Lucas, foi levado ao seio de Abraão para ser consolado. Lembra essa expressão? Sim, Então, sim. alguém que morre na fé não é tormento para ele, é consolo para ele. Ele está sendo consolado. Mas por causa do tempo, imagina quanto tempo Abel está lá. Está sendo consolado lá no seio de Abraão. Mas o que, que ele tem? A reclamação. Até quando, Senhor? Essa expressão é para aqueles que nos precederam lá, que foram mortos por causa do Senhor. Não só no tempo dos apóstolos, mas lá desde Abel. Esse grupo de pessoas que estão lá clamando por vingança, vamos falar assim, por quê? O que, que significa a vingança aqui? É o dia da vingança de Deus. É o dia de Cristo. É o dia da Sim. ira de Deus sendo manifestada. Então, até quando nós estaremos aqui? Quando? Aí é dito para eles, né? Foi dado uma vestidura branca. Então você tem aquele relato bem interessante. Aonde que estão eles? No Hades. Lhe disse que aguardasse um Nossa. pouquinho mais. Por que que tem que aguardar? Porque somente eles vão sair do Hades quando? Na ressurreição. Na ressurreição. Agora Aí entra, eu pensa. acho que Tessalonicenses, né, irmão? Ao soar da Exatamente. última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, encontrarão Isso. com o Senhor nos ares, estarão para sempre com o Senhor. Exatamente. Então, por que que é pedido para eles aguardar? Porque ainda tinha que ser acrescentado o que para eles? Um grupo de pessoas que iam passar o mesmo que eles passaram, que são os que vão passar pela grande tribulação, que são 7 anos, que vão ser mártires. Então, eles têm que aguardar esse período. Esses irmãos que estão lá no Hades esperando a redenção é o consolo para eles, porque tem a vestidura branca. Vestidura branca, ele mostra a justiça, que eles estão sendo, como disse assim, estão numa posição de justiça para a ressurreição. Eles não estão em uma incertidumbre, o que, que vai acontecer com esse pessoal. É como disse assim, você está lá no Hades, será que quando o Senhor vem eu vou ressuscitar? Não, eles têm certeza. Como disse, uma Sim, confirmação de que são justos e que tinham que aguardar até que se cumprisse o tempo. Agora, vá no capítulo 20, por favor, versículo 4. Isso aqui esclarece plenamente isso aí. Versículo 4. Aqui você tem o relato da ressurreição. Aqui diz assim: vi também tronos. Agora, João está descrevendo. Que cenário está descrevendo? O cenário quando já se cumpriu tudo. Já o pisar de lagar de Deus já aconteceu. Agora o Senhor já se assentou, já separou. Agora ele vê tronos. E disse assim: Neste sentaram-se aqueles às quais foi dada autoridade para julgar. Quem são eles? Ó, vi ainda, ou seja, está descrevendo outro grupo sim, agora. Vi ainda as almas dos decapitados. E agora você precisa lembrar, aquele grupo que está lá no Hades proclamando por vingança. Porque eles foram, em certa maneira, decapitados, foram mortos, vamos falar assim, né? Você lembra de João Batista? João Batista está nesse sim. grupo aqui, ó. Ou Foi, não está? Tá foi sim. executado. Foi. Ó, via almas dos decapitados por causa do testemunho aqui, ó. Testemunho de Jesus. Vem como por causa da palavra de Deus. Ó, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca
na fronte e na mão, e viveram e reinarão agora. Quando que eles viveram, irmão? Quando veio o Senhor, ressuscitaram os mortos. Então, esses irmãos que estão no Hades, aguardando a manifestação, são esse grupo de pessoas que vão ressuscitar. Não tem ninguém no céu. E isso é muito importante, porque você lê seus versículos como se fosse que está no céu. Então, aqui está Entendi. O mostrando único que dentro está do contexto. o único que tá no céu é Jesus, né? Que está sentado à Isso, direita do Pai. exatamente. São os Né? O versículos único. mais controversiais que as pessoas usam para justificar. Tem uma linha de Arminiano, amilianistas, milianista. que sugerem que tem já hoje o reino já está em andamento, que Satanás está atado e que os santos estão lá nos céus, com coroas lá no céu. Não tem como, irmão, porque você teria que Se arrancar não, muitos versículos para dizer isso. Não tem como. Isso é só para aquele dia. Os mortos, que são os santos, vão ressuscitar. E aqueles, você lembra que nós lemos o versículo que o Pai determinou quem que ia sentar à direita, quem que ia sentar à esquerda. Agora está mostrando tronos. Quem que determinou esses tronos e que vão sentar nos tronos? O Pai. Ele que determinou quem que vai sentar lá. Mas aqui também está as almas dos decapitados. Você vê como que eles vão reinar também. Não está dizendo isso? Tantos quanto não adoraram a besta, nem Nem tampouco tampouco sua sua imagem. imagem e não receberão a marca. Esse está exclusivamente para que tempo? O tempo da grande tribulação, quando o anticristo se manifestar. Tá vendo? Mas aqui está incluindo todos os santos que nos precederam, os mártires. Todos eles estão aqui nesse grupo de enumeração. Por quê? Porque é dito para aqueles irmãos que estavam lá debaixo do altar, pedindo por vingança, é dito, aguardem até que seus companheiros se ajuntem a vosotros. Quem são esses companheiros? São esses aqui, que foram martirizados na época da grande tribulação por anticristo. Eles não negaram a fé. Você lembra a expressão do capítulo 11, versículo 12 de Apocalipse? Eles, como que fala? Sim. Venceram por causa. Então, do sangue do Cordeiro, né? É Isso, isso? capítulo 12, capítulo 11, versículo 12. 12 e 11, né? É, Aqui, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. sim. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que tremendo. Por isso festejais, ó céus, e vós, o que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que o tempo dele, que Isso, pouco tempo lhe resta. isso. Nós sabemos que isso aqui vai acontecer somente quando você cumprir o tempo. Quando é aberto o primeiro selo, esse acontecimento você vai ter, que Satanás vai ser lançado à terra, porque sabe que resta pouco tempo. Então, aqui nós temos o desdobramento do que significa esses irmãos que são mencionados em Apocalipse, para não ficar sombra de dúvidas. Agora vamos a outro versículo, capítulo 4 de Ô, Efésios. irmão, só pegando um ganchinho. Sim, Os que estão na fé não amaram a própria vida, amém. Não, né? Então eu vejo que até muitas vezes aquele sentido dos tribulacionistas tal, aqui deixa muito claro que no sim, final da grande tribulação eles passarão, a gente que tiver, quem tiver nessa época, passarão pelo sim, sofrimento, perseguição. Porque o que que acontece? Quando você não ama a sua vida, você já está tão firme olhando a pátria celestial, irmão. Porque sim, quando a gente fala de ser executado, dá até um arrepio na gente. Pode falar, né? A gente fica verdade. até meio sem jeito. Mas você pensa bem. Olha como que estavam esses irmãos da fé. Olha Estevão, olha a situação de Paulo, Sim, situação de Tiago, Pedro virado de cabeça para baixo. E sim, aí, esses daqui, aqueles que os cristãos primitivos eram jogados no numa arena, irmão, para ser sim, executado, sim, né? é verdade. Tá bom, mas só esse gancho que eu queria pegar. Mas muito bom a colocação do irmão, porque justamente a ideia é assim, né? O que que é amar a sua vida, né? É você não É, o que amar a sua vida é você não estar na fé. Porque quando a gente fala a expressão negar-se a si mesmo,
Melhor Sim, colocado, melhor a força que te dá mais força é você permanecer nele. Porque para permanecer nele tem que negar quem? A negar a si carne. mesmo. A si Negar a mesmo. carne, A né? A si carne. mesmo. Então, por isso que o ênfase deve ser permanecer nele, porque o próprio Entendi. permanecer nele é um negar. Agora, Verdade. incorrer no erro de negar a nós por nós mesmos é a mesma oração do publicano quando ele disse: Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, Sim. roubadores, ladrões, adúlteros, mentirosos, e aí tudo mais, né? E ele vai descrever e diz assim: e não sou como este aqui, né? Como esse saduceu. Ou seja, quando você tem uma ação por você mesmo, o perigo é a exaltação a si mesmo. Mas quando você está na fé, permanecendo nele, você não ousa se atribuir nada para você, como se fosse que provém de você o mérito. Perseverar na Verdade. fé é muito mais difícil que você fazer coisas. Porque para você Sim. permanecer na fé, tem que estar nele. E ele tem que estar em você. João 15. Amém. Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Porque separados Amém. de mim, nada 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 poderei poderei fazer. poderemos fazer. fazer. Então, é isso que o Senhor está nos ensinando, irmão, que é muito rico. Nós abordamos assim da experiência de Enoque, né? Enoque achou testemunho de ter agradado a Deus. O que é agradar a Deus, segundo o versículo? A experiência de Enoque. Enoque andou com Deus. E por causa de andar com Deus, disse a expressão, ele já não era. Tá vendo? Ou seja, você tem que se negar para andar com Deus ou você tem que andar com Deus para se negar? Qual que é melhor? Qual que é mais seguro? Andar com Deus. Andar com Deus. Porque Andar com Deus. o Senhor falou para essa expressão, foi falado para Abraão: anda diante de mim e ser perfeito. Ser Ou perfeito. seja, se ele investisse os dados, vamos falar, investisse a frase, ser perfeito para andar diante de mim. Então nós temos que cada um começar a nos negar e ser melhor um que do outro. Mas é andar com Deus para ser perfeito. Amém. Isso é fé, irmãos, porque sai fora nossa ação. Quando nós temos Noé revelação, também andou com Deus, né? Noé também andou com Deus, né? isso, muito bem lembrado, capítulo 6 de Gênesis, né? Muito bem lembrado, irmão. Esse versículo 6, versículo 6, capítulo 6, Olha lá, versículo 9, versículo 9. 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aí, você vê? Então, nós temos essa expressão andar com Deus. O que é andar com Deus, irmão? Então, aí entra a fé. É impossível, por isso que tem essa expressão, é impossível agradar a Deus sem fé. Porque a única maneira de nós termos a realidade é nós cremos. Fé, irmãos, quando nós vamos na palavra tipológica dela, no Antigo Testamento tem uma expressão muito rica que eu gosto, sempre menciono, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha o que fala lá. Ele vai fazer um contraste aqui, né? 2, versículo 4. Eis o soberbo. Capítulo 2, versículo 4 de Abacuque. A expressão aqui, o soberbo, é aquele que confia em si mesmo. Isso significa o soberbo. Aquele que confia em si mesmo, sua alma não é reta. Viu, irmãos? Porque maldito o homem que confia E confia no homem. Ó, é no homem vizinho, tal, fulano de tal, ou é eu. Na própria carne. É a própria carne. Paulo disse isso em capítulo 6, capítulo 3 de Filipenses. Ele usa a mesma expressão. Nós que somos da circuncisão.
que Paulo está dizendo, né? Capítulo 6, versículo 2 de Filipenses. Ele diz essa expressão. Nós que somos da circuncisão, os que andamos, o que adoramos a Deus no Espírito, não confiamos na carne do irmão. A Assim carne nossa. é nós, irmão. Paulo não confiava nele. Embora ele tinha um currículo mais elevado de todos os homens, vamos falar assim, um currículo que qualquer um quer ter, ele tudo considerou como esterco, como lixo, como não presta, para ser achado nele. Você vê? Como é que nós podemos andar com Deus? É quando não está você, está fora. Por isso que Enoque andou com Deus e já não era. Porque não tem como você ter o andar com Deus e você. É Deus somente. Sim, Você tem que sair fora. Você tem que ser. Ou seja, é um próprio negar. Você negar por negar, não. Eu andar com Deus é um negar. Você vê a expressão? Não é ser perfeito para andar com Deus. É andar com Deus para ser perfeito. E isso amém. aqui, irmãos, é a base da fé. Por isso que amamos a Cristo sem ver. Fé, É irmãos? porque é porque se você andar por você mesmo, você não é perfeito, né? Não, Então não adianta você buscar a perfeição se você não é perfeito, né? Tem que exatamente. andar Exato. com Ele é Deus o para ser perfeito. perfeito. Ele é o Ele é perfeito. perfeito. Se Abacuque você 2. anda com ele, se você anda com ele, você é perfeito, né? Amém. Amém. Muito bom. Igual 1 Coríntios 3,16, né? Que Sim. nós somos templo do Espírito Santo e por isso nós temos que cuidar desse templo, né? Amém. Porque somos santos, né? Porque somos templo e somos santos porque temos a presença de Deus em nós, Amém. não por nós mesmos, mas Sim. porque temos a presença do Espírito Santo em nós, aí nós somos santos porque Ele está em nós. Ele saindo de nós, acabou o homem. Sim. Muito bom, irmão. E eu termino com esse versículo aqui, depois podemos continuar falando, né? O versículo 4 no capítulo 2 de Abacuque. Tá Carlos ali, o René. Tudo bem, irmão René? Tudo, acabei de entrar. Peço perdão, tá? Olá, Tá bom, Renê, tudo nós bem? estamos seguindo com essa linha que nós conversamos hoje. Amém, amém. Estou escutando É, aqui. Graça e é paz. Amém, amém, amém. Graça e A- paz. Abacuque, capítulo 2 versículo 4. Diz assim: Ei, sou soberbo. Soberbo é aqui, autossuficiente. Essa pessoa que ele não precisa, ele consegue. Esse é o soberbo. Disse: Sua alma não é reta, nele, não é reta nele. Ponto e coma. Mas o justo, essa expressão justo é emuná. A palavra é emuná, em hebraico. Ele diz assim: o justo viverá. Perdão, eu tô errando aqui. O justo viverá pela fé. Fé aqui é emuná. A única expressão que é usada no Antigo Testamento para descrever fé é essa palavra emuná. As outras são derivados dela, mas aqui é especificamente fé. E diz assim: Paulo vai usar essas palavras em Romanos. Lembra Romanos 1, versículo 16? Ele vai usar a mesma expressão que usa Abacuque. E ele vai acrescentar algo mais. Romanos 1, 16. É, acharam? Achamos. É 16 e 17. 16, 17, né? Sim. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: Aí. o justo viverá por fé. Você vê, Amém. quando Paulo disse que está escrito,
Ele se refere aqui à passagem da Bíblia, Abacuque. Só que lá em Sim. Abacuque não disse que é de fé em fé. Diz que o justo viverá pela fé. Mas Paulo, pelo Sim. Espírito, ele acrescenta isso aqui. De fé em fé. Como que é o nosso andar com Sim. Deus? É de fé em fé. Fé é uma união com Deus. Então, nós estamos nele e ele está em nós. Esse é fé. Então, Amém. ali acontece o que Deus quer fazer. Quando nós estamos nele, ele nos dá, se você tem um viver de agradar a Deus. Não porque você está fazendo coisa, senão porque você está nele. É isso que agrada a Deus. Hoje, na nova aliança, irmãos, não é meramente andar como um companhia, com um companheiro, falando, eu tenho um amigo, fala com ele. Não, é estar nele e ele em nós. A minha vontade, Jesus falou, é fazer a vontade do que me enviou. As palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, mas como o Pai Amém. fala, eu falo também. Você está vendo? Isso é fé. Eu estar nele e ele está em mim. Isso aqui, irmãos, precisamos sempre nos lembrar, nos encorajar a perseverar nisso, em estar naquele que realiza, naquele que é perfeito. Ele é o perfeito. Ele é o vencedor. E nele nós temos tudo que alcançamos. Ele se tornou da parte do Pai o quê? Sabedoria, Sabedoria, justiça e justiça, santificação. isso. E Tudo isso santificação. é da parte de Deus em Cristo Jesus. Nós temos tudo isso, mas quando estamos nele. Deus seja louvado. Eu paro por aqui, os irmãos continuam, hein? Amém. Amém. Glória a Deus, maravilha essa palavra, né? Amém. E muitas vezes nós pensamos que temos que fazer alguma coisa para agradar a Deus, né? Verdade. Pensamos que temos que andar e depois a justiça de Deus vem atrás da gente, mas é diferente, né? Andar com Deus, temos que andar com Deus, né? Então Deus tem que estar com a gente, né? Não nós fazermos Amém. alguma coisa para ganharmos alguma providência de Deus, mas Jesus Ó, Pai. já providenciou tudo isso. Amém. Jesus já providenciou tudo isso. E Amém. nós só precisamos andar com Deus para adquirirmos tudo isso que Jesus já conquistou por nós, né? Jesus já conquistou tudo. E se Amém. nós andarmos com Deus, nós vamos ter tudo isso, né? E Amém. é maravilhoso, né? Maravilhoso. Amém. Graça e paz. Amém. Amém. Aleluia. Seja louvado. Eu pegando um gancho aqui acho que do versículo, né? Eu vi esse ponto que o irmão colocou de estar, permanecer na fé. O que denota na gente é a gente se silenciar e diante do Senhor a cada dia, Amém. porque há uma intenção nossa de querer fazer algo para agradar, de querer produzir frutos. Mas quando nós enxergamos que genuinamente esse andar com o Senhor, andar com Deus, é descansar nele e estar em comunhão íntima, permanecendo no Espírito, a própria em nós vai ser manifesto a vontade do Senhor e os frutos da sua obra, né? Amém. Então eu estava lendo um versículo aqui porque fala assim, em Romanos 8 aí, ó, porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Amém. né? E depois no versículo 5 fala, porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Sim. Quer dizer, se eu inclino para a carne, eu perco toda essa força de permanecer, de andar com o Senhor, né? Porque eu vejo que diariamente nós temos essa circunstância, né? Você acordou cedo, você vai trabalhar, o Vitor vai vender lá seus negócios, o Ronaldo vai trabalhar, o Carlos também, eu vou atender os pacientes. O que que acontece? Como que você pode estar saindo diante? Como que você pode estar nesse dia permanecendo no Senhor, Amém. andando na sua presença? Aí o que que acontece? Na hora que você menos espera, que o fruto manifestado no Espírito, você já vai sentindo aquela leveza, no amor, vai surgindo circunstância para você
lavar o pé do irmão, ou atender uma pessoa, ou também o Senhor vai mostrar no nosso coração aquilo que nós não estamos enxergando, Verdade. que ainda não está agradando a Ele, né? Então é muito rico essa parte de andar no Espírito, permanecendo na fé. Fala que o pendor da carne dá para a morte, mas para o Espírito, para a vida e paz. Vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de Amém. fato o Espírito de Deus habita em nós. Então, esse Amém. versículo é muito forte. Amém. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, está o dele, né? Então, irmãos, eu tenho orado muito para o Senhor. No sábado eu tive uma comunhão íntima com o Senhor. Eu falei, Senhor, nos ensina esse permanecer, Amém. nos ensina a andar, para que eu não fique uma mera replicação religiosa que conheça a palavra, mas realmente isso não está habitando de uma maneira genuína no meu coração. Sim. Então, a circunstância que vem a cada dia, ao trabalho, na rua, numa repartição pública, e se a gente tem oportunidade, porque nós estamos olhando a nossa pátria celestial. Se eu estou olhando a pátria celestial, as minhas coisas aqui vão perdendo intensidade. Verdade. Igual eu estava falando para os irmãos, hoje eu estava com os advogados, tranquilo, passei no julgamento, foi a sentença de execução, aceitei a sentença de execução e estou em paz aqui diante do Senhor, diante dos irmãos, porque eu vejo que essa substituição é permanecendo na fé que o Senhor vai tirando do coração Amém. aquilo que realmente ainda nós estamos amando aqui embaixo, né, irmãos? Verdade. Então, eu vejo esses irmãos estavam genuínos ao Senhor na fé. O Senhor estava fazendo uma obra maravilhosa. Lembra de Pedro? Olha Pedro no início. Verdade. Olha o exemplo de Paulo no judaísmo e como ele era um senhor das escrituras, da lei daquela época. E olha o trabalhar do Senhor na vida de Paulo, que ele considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, né? E olha como que é pesado esses versículos que o irmão Vitor trouxe aí de Apocalipse. Não teve nenhuma coisa mansa ali, decapitados pelo amor do Senhor, foram Amém. executados. Irmãos, então, essa palavra hoje me encoraja a eu Amém. sair aqui, Senhor, eu olhar assim e falei, Senhor, amanhã eu tenho um novo dia com o Senhor. O meu coração, meu espírito habita o seu espírito. Que essa comunhão seja íntima e aquilo que eu não estou enxergando, o Senhor traz essa limpeza para o meu coração. Traga para o que eu quero andar com o Senhor. Eu quero Amém. andar com o Senhor para chegar até no final e o Senhor falar, servo bom e fiel, entra para o gozo do Senhor, né? Então, Amém. irmãos, eu acredito que a nossa ótica vai mudando totalmente de enxergar a fé. É uma Amém. palavra pequena, mas ela nos transporta a permanecer no Espírito, né? Amém. Então, aqui tem mais um versículo só para terminar, irmão. Aqui, ó, o capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, que bate lá com Pedro, né, do ouro depurado, né, irmão? Sim. Que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Ardente expectativa, olha a expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a Aleluia. criação, irmão, está sujeita à vaidade, olha lá, não voluntariamente, pela própria queda, né, irmão? Mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção Aleluia. para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, irmãos, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém se vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos.
E ali fala, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque, ó, irmão, isso, ó, que nós não Que coisa, sabemos orar como convém, né, né? irmão? Puxa vida. Então, graças ao Senhor, porque essa palavra hoje foi muito bom, viu, irmão? E outra coisa, foi Amém. muito bom para esclarecer essa situação também de Enoque, porque você usou um Sim, versículo que ela primeiro de andar, mas também esclareceu muito o transladar, e sim. o irmão trouxe uma clareza muito grande. Quem que está à destra de Deus no céu é só um, Jesus Cristo, o Senhor. Aí Isso. nós temos a situação do Hades, né, irmão? E, Sim. e fala, aguardando os conservos, Aguardando. aguardando. Então, João foi lá e olhou aquela situação. Ele olhou o futuro e ele via que estava aguardando, né? Que coisa, né? Então, aleluia, aleluia pela palavra, que o Senhor nos fortaleça, os irmãos, para a Amém. gente ir para a batalha amanhã com mais clareza de permanecer na fé, com Sim. mais clareza de andar no Espírito Amém. e o Senhor completando a obra no coração de cada um. Amém, Aleluia. irmão? Acho que eu falei muito. É isso. Glória a Deus. Muito bom. É, irmão Carlos? Ô, irmãos, eu peço perdão que eu não consegui entrar no horário. Eu até conversei com o Vitor, nada disso, mas justamente vieram uns advogados que estavam tratando a questão da sucessão da minha mãe e eu não podia falar para eles não, né? Eles estavam vindo só agora, né? Então tivemos que receber eles primeiro, né? Ah, a gente estava tendo comunhão com o Vitor. Eu não sei se está dentro do mesmo contexto, os versículos que a gente conversou, ou foi diferente. Às vezes não foi a mesma linha, assim, 100%, né? Mas até os versículos, né? Mas a gente estava conversando com o Victor, eu estava falando para ele, assim, sempre a minha compreensão com relação ao fogo que vem provar. O Pedro usa que compara o ouro, né? Eu acho que um dos materiais mais preciosos até na Bíblia não é não é não é como chama o outro material mais precioso que tem também? Ouro, Não, prata, não outro, não Pedras é o ouro, preciosas. é diamante. 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 Diamante que é o melhor, né? Mas o Senhor não usa a questão de diamante, usa o ouro, né? E então eu acho que o mais precioso que o ouro, mesmo que seja comparado com o ouro, né, a nossa fé, ela precisa passar por fogo. E eu estava falando pro Vitor assim que eu me acho assim, quando a gente vem em Cristo, né, a primeira vez, a gente veio com uma mistura de coisas divinas e coisas sujas também, né? Vamos dizer assim, né? Usar essa expressão, essa palavra, acho muito certo essa palavra, né? Sujas, né? Porque a intenção do fogo, para mim, numa experiência, é expor o que eu sou. Não é, como os irmãos estavam dizendo assim, não é o quão bom eu sou. E mesmo que seja bom, também não serve para nada. No final de contas, serve nada para nada, né? Então, o fogo, ele vai separando o que sou eu, para eu me conhecer a mim mesmo, eu preciso me conhecer a mim mesmo, e logo também depois aparece o ouro, Sim. porque a finalidade do fogo é que a sujeira que existe dentro de mim possa separar totalmente do elemento divino, que é de Deus, né? Verdade. Aí a Bíblia compara o próprio Deus como ouro, né? Então, em nós existe coisas que não prestam. Até mesmo as nossas obras, né? Quando fala assim, a gente estava conversando de 1 Coríntios, capítulo 3 que fala do, da obra, né? De A cada obra de um. alguém se queimar. A obra de cada um vai ser Sim. provado, vai se queimar. E o fogo vai queimar, mas o que é de Deus realmente vai ficar. Vai ficar. Então eu entendo assim, a madeira, ou seja, não é, a madeira ela pode ficar um bom tempo, porque ela acende mais tempo, né? Vai ser mais firme, mas queima também. Aí Sim. você tem o feno, ou não, a palha também. Acho que a Sim. palha é primeiro, depois o feno, né? Mais ou menos essa ordem, né?
Cada Sim, um dura um tempo, mas queima de qualquer jeito, né? Mas o conteúdo que Deus quer que a gente tenha é o ouro, ou prata, ou pedras preciosas, né? É isso que vai ficar mesmo. Então, verdade. a finalidade do fogo é ficar aquilo que é eterno. Aquilo que não é eterno, o que eu sou em mim mesmo, na velha criação, no velho homem, eu preciso enxergar que não vale para Deus nada. Ela não serve para Verdade. nada para Deus. Então, Verdade, muito bom, irmão. o fogo tem essa finalidade, né? E por um lado, expressar, saber quem eu sou, que eu não presto nada, mas por outro lado, e eu saber o que que eu tenho no meu interior. Quem que Sim. existe no meu interior? Ela seja pela palavra, seja pelo, não sei como explicar essas coisas, né? É, ela é eterna. Então, isso que Deus quer edificar no seu interior. A edificação Amém. da igreja também vai por Amém. aí também, naquilo que é eterno, né? Hoje a Sim, gente vê nos grupos cristãos muita. a- Não estou em conta de massa de irmãos. Até a gente sabe no passado existiu grandes servos de Deus que Deus usou também e que houveram muitos se convertendo em massa, né? Porque era é, necessário fazer isso, aquilo ao Senhor, né? E Deus abençoou aquilo. A gente sabe pelos frutos, né? Que houve coisas positivas. Mas hoje em dia tem muita massa que não tem muito conteúdo e não tem muito futuro, mas estão aí, né? Mas a gente não pode fazer nada. Mas da nossa parte, que nós podemos dizer é que Deus quer nos fazer passar pelo fogo para que aquilo que Deus quer formar em mim fique, né? sim. E Amém. eu estava comentando com o Vitor, já tinha comentado uma vez com ele no passado, a questão de 3 meses atrás, mais ou menos. Lembro de uma irmã que tinha compartilhado, falando do ouro de novo, né? É, ela tinha pego um versículo que eu vou achar aí nesse versículo, vou achar aí nos comentários dessa irmã, uma pastora, na verdade era, né? Ela tinha comentado com um grupo de irmãs sobre a questão do ouro, né? E aí uma irmã queria entender o que que significava aquele versículo, queria ver o que que era aquilo. Então ela foi numa casa onde se trabalha ah, no ouro, né? Sim. Aí ela viu que a pessoa que estava trabalhando colocou dentro daquele aparelhinho, né, que tinha lá com fogo na temperatura, não sei que, acho que de mil graus mais ou menos. Sim. Aí o que que ela fez? Ela olhando aí, foi lá e perguntou, mas como é que você sabe que aquele ouro já está pronto? Como que você sabe que o ouro já está puro? Que a intenção do fogo é deixar puro, né? A pureza, Sim. né? Aí Sim. ela falou, a pessoa falou para mim, quando eu veja o ouro refletindo a minha imagem, aí sim o ouro já está pronto, já está puro. Aí o irmão Amaury citou assim, que não se compara com a glória que será manifestado em nós. Não quero sair da linha dos irmãos, mas eu queria falar sobre esse assunto, já que mais ou menos o último Amém. versículo que eu vi também. Então, quer dizer, irmãos, há tanta coisa que o Senhor quer formar em mim e em você pelo fogo, que o que Ele quer formalmente é Cristo. Cristo Amém, formado, irmão. sendo formado em mim. Até agora, eu me acho na condição, por exemplo, que eu posso manifestar pouco de Cristo na minha vida. E que seus irmãos me conhecerem, eu estou cheio de defeitos, né? Mas eu acredito que um dia o Senhor ainda vai fazer com que Cristo seja totalmente expresso em Amém. mim, porque é Amém. isso que eu quero, é isso que todos os irmãos estão querendo também. Isso que Amém. os irmãos Todos aqui queremos. estão esperando, não é apenas estudar, mas além de estudar também, é que Cristo seja formado em mim de forma plena, Amém. né? Amém. Mas eu me acho ainda, como se diz em espanhol, em pañales, em fraldas, né? Mas eu tenho esse desejo que isso seja verdadeiro em mim, né? Aí tem aquele versículo em 2 Coríntios, capítulo 3 diz que é de glória em glória, ou seja, quer Amém. dizer que aquela glória que um dia a gente recebeu, de fato é pela fé, né? Essa glória ela é pequena ainda, mas ela vai crescendo, aumentando, é de Amém. glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Aí você pode ler esse versículo, Vitor, fazendo favor, que eu não lembro em português, capítulo 3 de 2 Coríntios, né?
acho que é versículo 16, eu não sei, não lembro direito. Por favor, Aqui me lê. eu tô com ele aberto aqui, irmão. Aham, Ali fala assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe uhum, é retirado. uhum, Ora, o Senhor é Espírito, e onde há sim, Espírito do Senhor, aí é liberdade. é E verdade. Amém. todos nós, com o rosto desvendado, Isso, contemplamos como por espelho a contemplando como por espelho. glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Espírito, Espírito. espírito aí. Aí você vê também a questão do. Eu não sei se vocês, o Vitor concorda com essa questão aí, mas eu só Sim. vou deixar, vou deixar esse assunto aí. Esse espelho era o ouro, que quando olhava no espelho, porque antigamente não se tinha o espelho, tinha espelho de ouro, né? Interessante, a gente se tivesse espelho de ouro, estávamos muito ricos, né? Demais, né? Oh, muito Mas bem. naquela época, no santo tinha o espelho era de ouro, então o ouro refletia a minha imagem. Cada vez que eu via lá, quanto mais de Deus tinha no meu interior, eu podia refletir mais ainda. E isso que também o Moisés refletia, quando eu voltava, né? Fora era a glória que ele refletia, mas era passageiro. Então Paulo fala que a glória, agora a nossa glória, ela é eterna, não é mais Sim. igual de Moisés, né? Resumindo, irmãos, o meu sentimento é assim, precisamos de fogo, precisamos. Só que quando eu estou passando por fogo, eu não acho necessário. Eu falei para o Vitor hoje, quando eu Ninguém passo por fogo, aceita. eu falo, Senhor, já é demais. Senhor, fogo já é demais. Não, mas me queixa, mas é normal, porque estou sentindo queimando alguma coisa que vai além da minha força, mas ao mesmo tempo eu não perco também comunhão com o Senhor. O fogo vem, você se queixa até, mas também não, você não perde comunhão com o Senhor, porque é a maneira que o Senhor te tem de pertinho também. Mais, irmão, no momento que mais o fogo pega, é o momento que mais você abraça o Senhor. E mesmo Sim. se não entendendo, porque no momento você não entende. Quando você Sim. passa pelo fogo, você entende do porquê. Não sei se o Pedro era tão assim, tão espiritual assim, porque ele falou assim, alegria, né? E eu não consigo me alegrar. Eu fico triste, né? Mas ele falou, ele sentia extrema alegria porque ele passava por fogo e encorajava os irmãos ainda mais, né? Mas é Sim. só isso que eu queria dizer, muito perdão, desculpa se Não, eu muito, falei fora do Não, muito não, contexto do bom, irmão, muito assunto. bom. Graças ao Senhor. Aqui muito esse bom, irmão. versículo é fantástico, irmão Carlos. Gostei da colocação de mostrar aquele trabalhar do ouro, né? Até chegar, quando que chega a ser um ouro que passou um processo correto, é quando você consegue se olhar para o espelho, né? E você está transportando isso para 2 Coríntios capítulo 3 que o irmão trouxe, né? Você sabe que o anexo ao 18 é o 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Quer dizer, a liberdade não é nossa, a liberdade é do Espírito. Ele tem liberdade, o seu Espírito pode se expressar, pode ter ação, certo? E, logicamente, você também, porque você está nele e ele está em você. Então, mas a liberdade que está falando aqui é para que a vontade de Deus seja realizada. Por isso que quando um véu é tirado e se converte ao Senhor, trazendo o versículo 16 daquela expressão, né? O véu é tirado quando se converte ao Senhor, ali vem a expressão, o Senhor é o Espírito. O que que nós precisamos Amém. ver nossa caminhada, que o irmão trouxe, o irmão Amaury diz, né? Que seja prático em nossa vida, que nos socorra no nosso dia, no nosso trabalho, no seu relacionamento, Sim. em ver que o Senhor é o Espírito. Quando você fala Ele é o Amém. Senhor, né? É muito pessoal, porque Ele é o Espírito. Mas quando que Ele é o Espírito Amém. para mim? Quando Ele está vivendo em mim e eu nele. Porque agora, pelo Amém. Espírito, é que nós podemos contemplar a glória de Deus. Você vê, o Espírito nunca traz nada para si, sempre é para a glória para Deus. Sempre leva aquilo que Deus realizou em Cristo. Ele veio para nos fazer conhecer a verdade.
e ele não fala nada de si mesmo. Assim como o filho não falava nada de si mesmo, o espírito também não. Então, ele é o Senhor. Por que que ele é o Senhor? Porque você não tem como separar agora o Pai, o Filho e o Espírito, viu, irmão? Ora, é o Senhor, é o Espírito, e Amém. onde está o Espírito Amém. do Senhor? A liberdade. Amém. Glória a Deus. Agora Ô, sim, irmão, 18. Sim, pode só um falar. versículo aí que eu É, acho que pega uma força. sim, Quando o Carlos, o irmão Carlos René, se expôs à situação da fraqueza, e sim. na hora que está passando pelo aumento da temperatura do fogo, a gente ainda reclama que está queimando, né? É, Agora tem um versículo que nos ajuda, bem que é no capítulo 3 de Coríntios, é no sim. versículo 4, 5 e 6. E é por intermédio de Cristo que temos Amém. tal confiança em Deus. Aleluia. Não que por nós, olha isso, irmão René, Que coisa, hein? sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Amém. Pelo contrário, a nossa Nossa suficiência vem suficiência de vem de Deus, Deus. no qual habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito Espírito vivifica. vivifica. Irmão, esse versículo 5 ele fala, olha, não que que sejamos capazes de pensar alguma coisa, irmão. Essa situação que o René colocou, muito bem colocado, mostra ainda a miséria nossa. Mas quando nós reconhecemos essa miséria, nós temos um caminho, que nós vemos que o poder é do Espírito que opera em Amém. nós. Então, aí, irmãos, é aquele ponto que você deixa de querer fazer alguma coisa. Isso, Você irmão. fala, Senhor, eu quero andar na tua presença, né? Amém. Que a suficiência vem do Senhor, né? Amém. Então, aleluia, aleluia, viu, Glória a René? Deus. Esse gancho que você pegou, ele fala muito Amém. da situação, até Romanos capítulo 7 também, que Amém. Paulo coloca de uma maneira muito clara, que se enxerga a situação na carne é murmuração, Sim. porque nós falamos, mas eu não precisava passar tudo isso aí. Agora, o que acontece? Quando aí bate a suficiência de Deus, a gente fala, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu não estava reconhecendo, mas esse arrependimento se torna mais rápido, irmão. Se torna mais rápido para a gente estar voltando. A Amém. gente, antigamente, como meninos imaturos, nós ficava bicudo 5 dias, uma semana, até falava para o Vitor, ficava um mês em depressão espiritual. Lembro. Agora não, fala, Senhor, olha, se eu ver aqui, ô Renê, é lepra. A carne é lepra, irmão. Uhum. A carne de qualquer um que está lá no presídio, a minha, coisa é igual. Os pensamentos são iguais. Mas Deus habitando no meu coração, ele vai fazendo com que esse que está no porão, que ainda está difícil de queimar, ele começa a jogar para cima e começa a falar: não, Senhor, Senhor, não mexe aqui, não. Senhor, Senhor, nesse daqui não mexe, não. Não, vamos expor isso. E isso é importante. Amém. É reconhecer nas nossas fraquezas o caminho do Senhor. Amém. E o que o irmão colocou é perfeito, viu, irmão? Perfeito. Porque a suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da Aliança. letra, mas do Espírito, porque Amém. a letra mata, o Mata. Espírito vivifica. A força está no Amém. Senhor, irmão. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Muito rico. Deus seja louvado. Amém, irmãos. Deus Ó, abençoe o irmão. A graça e paz. Amém. Então, Graça e paz Tenha uma para boa todos. noite. Uma eu uma vou deixar alegria um compartilhar a abraço também palavra. para os irmãos. Vou deixar um abraço para os irmãos, que o Senhor deu um descanso e que Amém. nós Amém. aprendamos a Amém. lavar os pés uns dos outros, irmão. Nós Amém. precisamos lavar Amém. os pés dos irmãos. Nós Amém. precisamos Amém. de ouvir isso que o René falou e a Amém. gente expor, porque Sim. senão nós ficamos cheios de máscaras como Sim. hipocrisia. Muito bom, irmão. E quando a gente expõe o nosso coração à ferida, o Senhor tem um caminho. Assim Amém. como aquele Amém. publicano e o fariseu, aquele publicano voltou justificado para casa, né? Então, Sim. hoje, o Senhor quer isso, nós. Fala, Amém. Senhor, a minha suficiência vem de Ti, Pai. Amém. Senhor, essa provação realmente está difícil, mas o Senhor limpa, olha no meu coração o que eu não estou conseguindo resolver. Em qualquer Amém. esfera financeira, sexualidade, pensamentos indevidos, uma série de coisas, né? Aleluia, irmãos. Amém. Aleluia. Amém. Glória Glória a a Deus. Deus. Graça e Abração. paz. Graça e paz. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Tchau, Graça tchau. e Graça e paz. Amém. paz. Tchau, tchau. Até a próxima.